Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos dar seguimento aos estudos de isomeria. Na nossa aula passada nós trabalhamos com isomeria plana e a partir de hoje iremos explorar a isomeria espacial, tá certo? Essa isomeria espacial divide-se em dois módulos, a isomeria espacial geométrica e a isomeria espacial óptica. Hoje nós iremos estudar a isomeria espacial geométrica. Então, lembre de pegar papel, caneta, lápis, borracha e fazer suas anotações para a melhor compreensão desse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que nós podemos observar é que a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, é um tipo de isomeria onde as moléculas são analisadas de maneira tridimensional, tá certo? Lá na isomeria plana, nós analisamos as moléculas e as diferenças entre os isômeros sem analisar a disposição tridimensional das moléculas, né? A disposição das moléculas de maneira espacial. Aqui vai ser um pouquinho diferente, tá certo? Então, vamos observar uma coisa. Dentro dessa isomeria, como eu havia dito, existe a isomeria geométrica, que é também conhecida como isomeria cis-trans, é aquela que nós iremos abordar a partir de hoje, tá? Essa isomeria geométrica também pode ser, né, chamada de diastereoisomeria. E nós temos a isomeria óptica, chamada também de estereoisomeria, que nós iremos abordar na próxima aula. Tá ok? Então vamos lá. A isomeria geométrica, né, também chamada de isomeria cis-trans, ela pode acontecer em alguns casos, tá certo, pessoal? Não é em todas as situações que a isomeria cis-trans está presente. Basicamente, esses dois casos que vocês estão vendo na tela são as ocorrências, tá, principais da isomeria cis-trans. Primeiro, elas acontecem em compostos ciclênicos, ou seja, compostos que têm dupla ligação entre carbonos, basicamente. E também pode acontecer em compostos de cadeia fechada, sem a necessidade que haja a dupla ligação nesses compostos cíclicos, ok? Pois bem, nos compostos com duplas ligações, a gente precisa ter um determinado padrão de acontecimento molecular, né? Um padrão da estrutura da substância. Que padrão é esse? Vamos observar. Primeiro, deve-se existir uma dupla ligação entre carbonos e cada um dos ligantes desses carbonos, de maneira independente, deve ser diferente. Por exemplo, R1 e R2 estão representando aqui dois radicais, que podem ser de carbonos ou não. Esses radicais precisam ser diferentes para esse carbono aqui. A mesma coisa acontece para o outro carbono da dupla. Os radicais, né, representados aqui por R3 e R4, também devem ser diferentes. Então, para que um composto de cadeia aberta possa apresentar isomeria geométrica, né, isomeria cis-trans, a gente precisa observar o seguinte: esse composto tem dupla ligação? Se tiver dupla ligação, observa cada um dos carbonos da dupla ligação, tá certo? Por quê? Porque cada um desses carboninhos aqui, de maneira independente, deve ter radicais diferentes um do outro. Então, esse carbono aqui precisa ter esse radical diferente desse, e esse carboninho aqui precisa ter esse radical diferente desse aqui, tá certo? Se por acaso a gente estiver analisando uma molécula onde um determinado carbono de uma dupla ligação tenha dois radicais iguais, então a gente já sabe que essa molécula não vai apresentar isomeria cis-trans, tá certo? Vamos adiante. Vejam só esse exemplo da molécula but2N. Aqui nós temos a representação plana dessa moléculazinha. Olha só, ela tem 4 carbonos, tem uma dupla ligação aqui no carbono 2. Contando tanto da esquerda quanto da direita, vamos chegar à dupla ligação no carbono 2. Representando de uma maneira que lembra a forma tridimensional da molécula, nós centralizamos os carbonos da dupla, pessoal, e observamos os ligantes que estão acoplados nesses carbonos das duplas, né? E aí nós temos duas possibilidades para essa molécula do 2-buteno. Vejam só que interessante, né? Se a gente centralizar os carbonos e espalhar os ligantes que estão acoplados a eles, a gente pode ter duas possibilidades de representação molecular espacial. Nós podemos ter essa primeira, certo? Onde, veja,
se a gente traçar uma linha imaginária cortando aqui a molécula ao meio, nós vamos perceber que existem dois planos, um plano de cima da molécula e o plano de baixo, né? O plano superior molecular e o plano inferior molecular. Observe que na parte de cima da molécula, os ligantes são iguais, né? Eles são iguais. E os ligantes de baixo da molécula, do plano inferior, também são iguais, também são semelhantes, né? É claro que essa molécula apresenta isomeria geométrica, porque como eu falei, esse carbono aqui, ó, apresenta esse ligante diferente desse aqui, e esse carboninho da direita apresenta esse ligante aqui igual, ou melhor, diferente desse aqui de baixo. Então a molécula apresenta sem dúvida nenhuma isomeria geométrica, mas observe que em relação aos planos superior e inferior da molécula, esses ligantes são semelhantes. Enquanto que nessa outra molécula da direita, que também representa o but2eno, né, isso é um pouquinho diferente, porque veja, se você cortar aqui a molécula ao meio, né, você vai observar que no plano superior, os ligantes agora são diferentes. No plano inferior, os ligantes também são diferentes. Então, isso mostra para a gente, pessoal, que essas moléculas, embora apresentem o mesmo nome, né, embora apresentem o mesmo tipo e número de átomos, elas vão ser diferentes em relação à disposição espacial delas, ou seja, elas vão ser diferentes em relação à forma tridimensional delas, tá certo? Olha aí. Esse tipo de isômero, né, que apresenta os átomos de hidrogênio, ou os ligantes semelhantes, tanto no plano inferior quanto no plano superior, a gente chama de isômero cis. E aquele isômero que apresenta, né, os átomos de hidrogênio, ou melhor, os ligantes diferentes em cada plano, plano superior e plano inferior, é o isômero trans, tá certo? Fique ligado nisso. Aqui na isomeria geométrica só existem dois tipos de isômeros, o isômero cis e o isômero trans, tá ok? E uma dica importante é o seguinte, pessoal. Os isômeros geométricos na forma trans, no geral, são mais estáveis, tá certo? Ou seja, eles podem ser encontrados na natureza em maior quantidade do que os isômeros cis, porque existe uma estabilidade maior na molécula, onde eles podem se manter, vamos dizer assim, serem formados com maior facilidade, tá certo? Pois bem, outro exemplo aqui é o exemplo do 1,2 dicloroeteno. A sua representação na forma plana é essa aqui, ó. Veja só, trata-se de um haleto orgânico, né? Já que tem cloro. Observe aqui os dois carbonos apresentando a dupla ligação. Se a gente for analisar, pessoal, a forma tridimensional mais elaborada, nós temos essa representação aqui, ó, para 1,2 dicloroeteno ou dicloroetileno, como é chamado na forma popular, né, na nomenclatura usual. Observe que interessante. Aqui foram essas duas moléculas foram cortadas aqui, tá? Estão sendo cortadas por essa lâmina transparente, para que a gente possa observar as diferenças entre a parte de cima da molécula, né, o plano superior e o plano inferior. Veja que interessante, né? A dupla ligação existe, cada carbono aqui da dupla ligação apresenta ligantes diferentes, né? Esse é o cloro, esse é o hidrogênio, eles são diferentes. Esse outro carbono aqui também apresenta o cloro e hidrogênio, que são diferentes. Então é claro que a molécula apresenta isomeria cis-trans, tá certo? Então observe que essa molécula aqui é diferente dessa por conta da posição dos elementos em sua representação tridimensional, ou seja, a posição dos elementos no espaço são diferentes para essas duas moléculas, tá certo? E aí o que é que a gente pode observar aqui? Ó, como aqui nós temos os hidrogênios no plano, né, inferior, ou seja, elementos semelhantes, radicais semelhantes no plano inferior e no superior, os cloros estão em cima, os hidrogênios estão embaixo, a gente tem que essa representação molecular é a representação do tipo cis, tá certo? Enquanto que essa representação aqui, pessoal, onde no plano superior da molécula e no plano inferior nós temos ligantes, né, diferentes, ou seja, radicais diferentes em cada plano, nós temos a forma trans, tá certo? Fique ligadinho, fique ligadinha nesse detalhe aí. Lembrando que a forma trans é a forma mais estável, é a forma mais encontrada, vamos dizer assim, na natureza, tá certo? E aí você pode perguntar, mas professor, essa mudança de posição dos elementos, essa forma diferente pela qual os elementos se montam, vai interferir em quê? Pessoal, essas moléculas são diferentes, tá?
não apenas porque os átomos estão em posições diferentes, mas porque também essas posições vão interferir na sua solubilidade, no seu ponto de fusão e ebulição, que são características naturais das substâncias, tá certo? Então, fique ligado nessa dica, ok? Pois bem, vamos lá. Nos compostos cíclicos, a isomeria cis-trans é observada quando aparecem grupos ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Ou seja, pessoal, no composto de cadeia fechada, não é necessário que haja uma dupla ligação. Basicamente, os compostos de cadeia fechada podem apresentar isomeria cis e trans sem essa necessidade de ter a dupla. Você só precisa o quê? De 2 carbonos, tá? Nesse caso, esses 2 carbonos aqui e esses 2 carbonos aqui, que apresentem ligantes diferentes. Então, observe, né, que essas moléculas aqui, que representa o 1,2 dimetilciclopropano. O ciclopropano aqui é a cadeia principal. Né, você tem um metil no carbono 1, no carbono 2, tanto em uma substância quanto na outra. Porém, na representação espacial, o que é que acontece? Olha só. Cortando aqui, né, esses carbonos para a gente poder ter uma noção de um plano superior da molécula e um plano inferior. A gente observa que nesse primeiro caso, os radicais desse carbono aqui e desse deixam nessa parte de cima da molécula estruturas diferentes. Né? O metil aqui, o CH3 aqui e o hidrogênio. Na parte de baixo também esses ligantes são diferentes. Por isso que essa molécula aqui é a molécula trans, tá certo? É o isômero do tipo trans. Nesse segundo exemplo, nós vemos que os radicais de metil estão no plano superior e os hidrogênios estão no plano inferior. Ou seja, se você encontra radicais semelhantes no mesmo plano, tá? Tanto no plano superior quanto no inferior, você vai ter a forma do isômero que a gente chama de cis, tá certo? Então, se você fosse nomear um composto, né, como esse aqui, você diria que ele seria o trans 1,2 dimetilciclopropano. E esse segundo composto aqui, né, é o cis 1,2 dimetilciclopropano. Tá certo? Aqui nessa imagem nós temos uma visão um pouco melhor elaborada, onde a gente pode perceber também uma estrutura de cadeia fechada, né, parecida com a anterior. A única diferença é que no lugar dos radicais de metil, nós temos aqui 2 radicais cloro. Essa laminazinha está cortando a molécula ao meio para a gente poder entender a disposição dos elementos na cadeia orgânica. Então, observem aqui que nesse caso, né, nós temos 1,2 de cloro ciclopropano, tá? Só que nesse caso aqui os cloros estão para cima, no plano superior, e os hidrogênios no plano inferior, esses 2 carbonos. No segundo exemplo, veja, existe um cloro para cima e esse cloro aqui está para baixo. Quem está para cima aqui é o hidrogênio. Então, veja que nesse caso, como os ligantes, né, entre esses 2 carbonos estão com ligantes semelhantes no mesmo plano, né, no plano superior e no plano inferior, essa vai ser a molécula do tipo cis. Enquanto que aqui os ligantes encontram-se em planos diferentes. Né? O cloro está para cima, o outro cloro está para baixo, e a gente tem a forma trans desse composto, dessa substância. Tá certo? Então é muito importante que a gente entenda, minha gente, essas diferenças, tá certo? Então fica ligado, nos compostos fechados, de cadeia fechada, não há necessidade da gente ter dupla ligação. Geralmente os compostos que apresentam isomeria cis e trans em moléculas de cadeia fechada não tem essa dupla ligação. O que é que você precisa? Que dentro do ciclo, que pode ter 3, 4, 5, 6 carbonos, por exemplo, você tenha 2 carbonos, tá, que apresentem ligantes diferentes. Esse carboninho aqui apresenta esse ligante que é diferente desse, e esse carboninho aqui apresenta esse ligante que é diferente desse aqui, tá certo? Se você encontrar isso, a molécula já apresenta isomeria cis e trans, já apresenta isomeria geométrica, beleza? O isômero cis vai ser aquele que, quando traçarmos um plano imaginário aqui sobre a estrutura, nós vamos observar que os ligantes de maior número atômico, tá, e de menor número atômico vão encontrar em planos semelhantes. Tá?
esse seria o isômero do tipo cis, que aqui a gente representa pela letrinha Z, tá? E quando a gente corta a molécula, tá? E observa aqui, nos planos superior e inferior, esses números atômicos, esses ligantes de número atômicos maiores e menores vão se encontrar, né? Observe aqui, por exemplo, para esse carbono, o de menor número atômico era esse aqui, ó, tá? Para esse carbono aqui, o de menor número atômico é esse. Vejam que eles estão em planos diferentes, tá? Aqui o de maior número atômico para esse carbono da esquerda é o cloro, e aqui o de maior número atômico para o carbono da direita é o metil. Vejam que eles estão em planos diferentes. Então esse aqui é o isômero, né, trans, que, né, como recomenda a IUPAC, nessa situação nós apresentamos como isômero E, tá certo? Esse aqui de cima vai ser o cis, que a gente está representando como isômero Z, e o de baixo isômero trans, tá certo? Então fica ligadinho aí nessa dica. Você vai ter que analisar os números atômicos dos ligantes desses carbonos, para saber, para cada carbono, quem é que tem número atômico maior e menor. Quando esses ligantes de número atômico maior, por exemplo, ou menor, encontrarem-se em membros diferentes, você tem o isômero trans. Quando se encontrarem membros iguais, né, em planos iguais, você vai ter o isômero cis, tá certo? Vamos aqui analisar algumas questões. Observa aqui uma coisa, olha só. Questão da UESC, ela diz assim, ó, admite isomeria geométrica o alceno. Aí nós temos aqui, pessoal, vejam só. Nós temos 5 alternativas com 5 substâncias que são alcenos. Para quem não lembra, alcenos são hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla. Mas será que todos esses alcenos vai apresentar isomeria geométrica? É isso que a gente vai ver agora. Observe. A primeira substância, 2,3 de metil, 2-hexeno. Beleza. A molécula é essa aqui, ó. O hexeno tem 6 carbonos, tá? A gente vai ter uma dupla ligação aqui no carbono 2. Vamos lembrar que essa representação com esse 2 na frente do hexeno está representando o local da dupla ligação. Isso é uma possibilidade também a gente fazer, tá? O nome da molécula. Então, nós temos aqui 6 carbonos. Carbono 1, carbono 2. Olha só. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Carbono 2. E no carbono 3 nós temos os radicais metil, né? 2, 3 dimetil, tá? Observe o seguinte, pessoal, que tem uma dupla ligação? Tem, mas esse carbono aqui, ó, esse carboninho aqui, ele apresenta 2 ligantes iguais, 2CH3, então a molécula não vai apresentar ligantes diferentes, portanto não apresenta isomeria geométrica, tá certo? Vamos ver outro exemplo. Ó, o penteno. Você tem aqui 5 carbonos no penteno, né? O número 1 indica a posição da dupla. Veja que nesse carbono aqui, deixa eu mudar aqui o ponteirinho, tá? Pronto. Veja que para esse carbono aqui nós temos 2 ligantes iguais, 2 hidrogênios. Então essa molécula também não vai apresentar isomeria geométrica. Tá? Observem aí, os ligantes também são iguais para esse carbono. Eles precisam ser diferentes. Esse carbono aqui tem o hidrogênio e tem essa estrutura todinha ligada a ele. Eles são diferentes. Mas o carbono da esquerda, infelizmente, não tem. A outra opção, 3-metil, 3-hexeno da letra C. Hexeno, de novo, tem 6 carbonos. Tem uma ligação dupla no carbono 3. Né? Tá aqui, 1, 2, 3. No carbono 3, além da dupla, existe um radical metil. Tá aqui esse radical metil. Observe aqui, pessoal. Veja só. Que para esse carbono da dupla, tá? Você tem esse ligante que é diferente desse. E para o outro carbono da dupla, você tem esse ligante que é diferente desse. Então, se essa molécula apresenta cadeia aberta, tem dupla ligação, e cada carbono da dupla ligação tem ligantes diferentes, esse diferente desse, e para outro carbono, esse diferente desse, então essa molécula vai sim apresentar isomeria geométrica. Muito cuidado, tá certo, pessoal? Você não compara ligantes entre os 2 carbonos, não. Você compara os ligantes do mesmo carbono para saber se eles são diferentes ou iguais. Se forem diferentes para cada carbono de maneira independente, a molécula vai apresentar isomeria geométrica. Se não,
Vamos para outro exemplo parecido. Olha, apresenta isomeria cis-trans. Aí tem aí um buteno, 2-metil, 2-buteno, enfim, nós temos mais 5 substâncias para analisar. Vamos observar aqui a primeira substância, é um buteno, tá? But tem 4 carbonos, né? O N indica que no carbono 1 você tem uma dupla. Veja, para esse carbono aqui nós temos 2 ligantes iguais, 2 hidrogênios. Então essa molécula também não vai apresentar isomeria cis-trans, tá? Olha aí, esse ligante é igual a esse aqui. Então a molécula já não apresenta isomeria geométrica. Para a letra B nós temos o 2-metil, 2-buteno. Então vamos montar a molécula, olha só. Você tem 4 carbonos, né? But, ligação dupla no carbono 2, tá? E no carbono 2 também você tem um metil. Observe que também nessa situação você tem a dupla, mas esse carbono da dupla vai ter 2 ligantes que são iguais. Então essa molécula também não apresenta isomeria geométrica. Todos têm que ser diferentes para cada carbono, tá? Cada carbono tem que ter 2 ligantes diferentes. Bom, a letra C, 2,3 de metil, 2-buteno. Olha lá, olha o buteno de novo aqui, com a dupla no carbono 2, tá? Observa que no carbono 2 e 3 a gente tem 2 radicais do tipo metil, tá certo? E essa molécula aqui não vai apresentar isomeria geométrica de verdade, porque todos os ligantes desses carbonos da dupla são iguais. Só tem CH3 aqui ligado a esses carbonos da dupla, né? Essa molécula aqui não vai apresentar mesmo a isomeria geométrica, tá? Olha aí, todos os ligantes são iguais. Bom, na letra D a gente tem 1,1 de metil ciclobutano. Temos um composto de cadeia fechada agora. Ciclobutano, quadradinho, tá? Olha lá, os carbonos formando um quadrado praticamente. Nesse caso, né, é um paralelogramo, para você poder formar um quadrado. Vamos lembrar que para uma molécula de cadeia fechada apresentar isomeria geométrica, ela tem que apresentar basicamente 2 carbonos do ciclo tendo ligantes diferentes. E aqui, né, todos os carbonos do ciclo têm ligantes iguais. Você tem esse carbono que tem 2 hidrogênios, esse outro carbono tem 2 hidrogênios, esse outro tem 2 hidrogênios, e esse outro aqui tem 2 radicais metil. Então, pessoal, só resta para a gente a letra E, né, que traz aí a substância 1,2 dimetil ciclobutano. Observe, nós temos 2 carbonos do ciclo, esses carbonos aqui, apresentando ligantes diferentes. Esse carbono aqui apresenta hidrogênio e metil, esse outro carbono apresenta hidrogênio e metil. Não é necessário que esses carbonos do ciclo estejam próximos, eles podem estar distantes. Porém, a única coisa que a gente precisa observar é que se a molécula é fechada, tá, esses carbonos aí, 2 carbonos do ciclo, precisam ter ligantes diferentes. Olha só que interessante aí, tá? Esse é diferente desse, esse é diferente desse, tá certo? Nesse caso, se a gente fosse traçar, né, já sabemos a resposta. Mas se a gente fosse traçar uma linha imaginária aqui, poderíamos observar que esse tipo de isômero geométrico seria o cis, né? Já que no plano superior só tem hidrogênio, no plano inferior só tem metil. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês. Espero que tenham gostado da aula, tá certo? Notem uma coisa importante, é que nesse estudo de isomeria, a gente sempre precisa estar de olho na montagem de moléculas, na representação das substâncias orgânicas. Então, se você tem alguma dificuldade ainda, né, em montar moléculas, sejam elas hidrocarbonetos ou de qualquer outra função orgânica, dê uma olhada na aula sobre funções orgânicas, tá certo, pessoal? Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente estuda isomeria espacial ótica, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.